as pesquisas apontam, de 87,6% dos moradores de comunidade declarando que apoiaram a operação. E sabe por que isso? Porque eles são humilhados, são maltratados, são agredidos, são abusados, são mortos dentro das comunidades. O componente principal é que não havia a interrupção dos ataques que os criminosos do Comando Vermelho continuavam fazendo na nossa equipe. Então, a pergunta que foi feita, o porquê dos corpos na mata? Os corpos na mata, eles ocorreram porque havia impossibilidade, primeiro, de quantificar quantas pessoas, quantos marginais foram vitimados foram atingidos mesmo, em função da nossa ação. Vai uma questão que eu entendo que foi um divisor de água nessa operação. Foi a gente ter o firme propósito de fazer algo diferente. A gente estudou as operações anteriores, mas estudou muito, Pimentel. Porque havia, de forma recorrente, essa prática dos criminosos de utilizar a área de mata como rota de fuga. Isso gerava um grande descrédito, gerava um desânimo, gerava uma sensação de impunidade para a população, inclusive de incompetência, de falta de planejamento, o que não ocorreu. Mas, obviamente, que a gente precisava dar uma resposta nesse sentido para que a nossa operação tivesse um resultado diferente. Então, a gente estudou meticulosamente, detalhadamente, as operações anteriores e a gente estabeleceu um planejamento de que, eu acho que tem as imagens aí, tem. É importante colocar a imagem do planejamento. Aquele mapa, sabe aquele mapa? Coloca o mapa aí pra gente ver. Um delegado muito qualificado, muito bom. Então é preciso que se entenda que a gente estabeleceu dentro de uma distribuição de responsabilidade em que diversas equipes de batalhões convencionais e batalhões especializados da Polícia Militar, elas tinham missões muito específicas no terreno. Tu tinha lá o choque, tinha o canil. Tinha o choque, tinha o BAC, tinha o BOP, tinha o 41, 9º Batalhão, 3º Batalhão, equipes da UPP, que adentraram pela Fazendinha Nova Brasília, que fica ao lado do Alemão ali. Sim. Ou seja, Alemão, Fazendinha, Nova Brasília, nós tínhamos ali também, porque havia, e para as pessoas que não conhecem a região, o Complexo do Alemão e da Penha é dividido por uma área montanhosa denominada Serra da Misericórdia. É uma área extremamente extensa, né? Densamente, com uma vegetação muito densa de Mata Atlântica. É uma área pedregosa, tem uma pedreira, inclusive, naquela região, tem muitas pedras, buracos. E lá, como eles já ocupam há muito tempo, tem casa-mata, tem seteiras. Casa-mata, o que Comando é? Vermelho já é uma trincheira reforçada com concreto, né? Isso. O Comando Vermelho já tinha preparado esse local anteriormente para combate. Exatamente. Esperando. E é preciso que se diga que muitas das vezes algumas narrativas, né, de alguns especialistas, entre aspas, alegaram que nós estabelecemos o muro do BOP, a estratégia que foi colocada, para criar uma emboscada aos traficantes. Quando, na realidade, a gente buscou ocupar a parte alta e as imagens vão mostrar que nós, para que as tropas tomassem a parte alta da Serra da Misericórdia, elas foram recebidas a tiros desde as 4 horas da manhã. Mas aqui nós estamos com as imagens, né? Ó, o muro do BOP, esse traço preto. Importante aqui. que se diga, vamos começar explicando, né? qual é a Serra da Misericórdia. Toda essa área verde. Toda essa área verde é uma área, vocês podem perceber, que tem uma presença de mata densa. O Rio de Janeiro, a vegetação que caracteriza os morros do Rio de Janeiro é a Mata Atlântica. Então é uma floresta úmida, uma floresta densa, que impõe também uma dificuldade para as forças de segurança. Você tem ali no meio uma pedreira, tá vendo aqui? Ó? Você tem uma pedreira. Essa pedreira, ela está em funcionamento. Ela atende grandes obras no Rio de Janeiro, grandes empreendimentos com fornecimento desse material sólido, né, que são extração de pedra, de brita. E nós fizemos uma infiltração e a gente estabeleceu uma divisão, né, em que nós atuamos em diversas
Aqui não está mostrando, mas aqui nessa parte baixa de Inhaúma, Nova Brasília, Fazendinha e aquela parte ali é o Morro do Alemão. Porque o complexo, para que se entenda todo esse entorno, são 27 comunidades que compõem o complexo do Alemão e da Penha, em que moram nessa região, nessas comunidades, cerca de 280 mil pessoas. Né? Então, é uma área que impera a desordem, ela se desenvolveu historicamente sem a presença do Estado, ou seja, são habitações e ruas e becos que foram construídos sem a interferência urbanística do Estado. E a Serra da Misericórdia, ela divide esses dois complexos. Então aqui, mais especificamente, a gente teve o 3º Batalhão atuando na área do Juramentinho, o 41º Batalhão, preciso que se diga, são unidades convencionais da Polícia Militar, unidades de bairro. O 41º Batalhão atuou na área do Trem e Paze, tá? Que é a área da Vila da Penha, Vila Cosmos, Vicente Carvalho. A Polícia Civil, aí já entrando ali do outro lado, que é o Complexo da Penha, né? A Polícia Civil entrou pela Vila Cruzeiro, ou seja, no Complexo da Penha, e o Batalhão de Choque também. Todas essas ações aconteceram de forma simultânea, com o objetivo de empurrar esses marginais e estabelecer a área de contato, a área de abordagem em toda a região da Serra da Misericórdia. Então, o que a gente objetivava? Objetivava infiltrar os policiais, e foi isso que foi feito, infiltrar os policiais numa linha, né, numa linha tática, na parte mais alta da Serra da Misericórdia, fazendo com que não houvesse movimentação de marginais de um lado para o outro. Como eles chegaram até lá? Eles chegaram infiltrando ali pelo bairro de Olaria, a pé, através de viaturas até determinado ponto. A pé, eram cerca de 100 policiais. Esses policiais foram preparados previamente, participaram por um treinamento, foram selecionados dentre os melhores policiais do Batalhão de Operações Especiais, passaram por um treinamento de tiro, por um treinamento de conduta de patrulha nessa região, utilização, e aí eu quero também dizer que nós utilizamos de maneira inédita material não letal. Ah, isso a gente até tem imagens também, tem um vídeo. Tem imagem que a gente vai colocar, depois eu vou. Tá. Mas é bom que se conclua que essa linha, ela ocupou a área mais alta, sob forte confronto, porque, como Pimentel disse, o Comando Vermelho já ocupa essa área, ele mantém marginais transitando por essa área. Para proteger. Essa área não, é uma área de ocupação do Complexo do Alemão, e os marginais eles circulam por toda a extensão desses grandes complexos. Mas é preciso que se diga que essa área também é utilizada para treinamento militar, ou seja, deles. Ou seja, para treinamento de tiro, para treinamentos físicos, condutas de patrulha, como o combatente lá, o marginal criminoso, terrorista, ele deve se comportar, né, num deslocamento dentro da mata. Você também ali são produzidas e são realizadas diversas ações criminosas, assassinatos, torturas, violência sexual, amputação. Nós temos registros, inclusive as imagens mostraram um rival sendo arrastado por um veículo numa corda, num veículo em alta velocidade, para que fosse imposto um castigo físico a ele. Nossa. Então, é preciso que se diga que a população, a nossa operação, ela não visava somente dar resposta ao povo, porque a gente na Polícia Militar, a gente não tem essa divisão entre população do asfalto, população da favela. A gente trata o cidadão como um todo. Então, quando a gente age, o Pimentel falou muito bem, impacta a população, incomoda, mas incomoda muito mais, isso vai de encontro à aceitação dos moradores da favela. Nós tivemos uma aceitação, as pesquisas apontam, de 87,6% dos moradores de comunidade declarando que apoiaram a operação. E sabe por que isso? Porque eles são humilhados, são maltratados, são agredidos, são abusados, são mortos dentro das comunidades. Menezes, eu não sei se você estava no centro de operações, depois tu vai contar pra gente isso, eu tenho muita curiosidade, viu? Mas eu estava assistindo o Tino Júnior da Record ao vivo.
Tino Júnior é o apresentador do Jornal do Almoço aqui do Rio de Janeiro. A Record, no Rio de Janeiro, historicamente, é classe C, D e E. Então, o morador daí, ele normalmente não escuta RJTV na Rede Globo. Ele normalmente ele assiste Record. E o Tino Júnior, ao vivo, fez uma consulta com 21 mil pessoas, Menezes. 21 mil pessoas. E deu fez uma enquete. 95% apoiando a operação. Foi o primeiro dado que eu tive antes do Instituto Atlas, do Paraná, Sim. antes do Datafolha. Datafolha. Então, aquilo já me deixou tão... Aquilo já te despertou. Tu estava acompanhando esse ao vivo? Você tava, Não, tu porque tinha eu tempo tava, de ver, eu tava olhando imagem de drone, falando com as equipes no terreno, orientando socorro, E, Menezes, preparando o hospital. Uma dúvida aqui, irmão. Cada colega morto e baleado, você recebeu essa informação em tempo real, cara? Recebi. E você e o governador? Eu, governador. Então você já real. sabia que o Máscara tinha morrido, que o Serafim tinha Tempo real. morrido? Tempo real. E aí, E camarada? quão difícil Ah. as pessoas às vezes, e aí por trás da farda tem um ser humano, e a gente se sente, enquanto comandante da corporação, responsável por esses Como é que homens chega e pra mulheres. você, Menezes? O comandante do BOP te liga, lá do Eu terreno te liga? tinha oficiais, e importante dizer, em todas as equipes, não só do BOP, como do Choque, como do 41, a gente tomou o cuidado de colocar tenentes, capitães, majores, liderando cada patrulha, cada fração de tropa, né? Não que a gente não confiasse, mas para trazer realmente uma roupagem técnica, para trazer uma visão profissional do que se queria nessa operação. Como eu disse para você, a gente sabia o que ia encontrar e a gente sabia onde a gente queria chegar. E, Pimentel, eu posso te falar que talvez seja o capítulo mais difícil dessa minha cadeira, é dar uma notícia para uma família, para uma esposa, para uma mãe, de um policial, que o filho dela foi morto numa operação policial. É um capítulo mais difícil entregar uma bandeira para a mulher, para a esposa, para um filho de um policial. E só quem não tem esse pertencimento, só quem não tem a dimensão do tamanho que é ser policial no Brasil e no Rio de Janeiro, sabe a dor que a gente passa. Porque a gente é muito questionado sobre erros, sobre falhas, sobre deslizes, mas em nenhum momento poucos são os profissionais de imprensa que fazem uma pergunta essa como o Pimentel fez. O que você está sentindo nesse momento? Porque só fala em erro, em matança, em carnificina. E o que representa a morte de policiais, de agentes públicos, de pessoas comuns? Menezes, você pessoas recebeu comuns. as mortes e os ferimentos também, cara? As mortes, ferimentos. A tomada de decisão aqui, para a extração da tropa, que se deu por volta de 21 horas, eu tinha o seguinte cenário. Eu tinha 10 policiais do BOP feridos e tinha 2 policiais mortos. Nossa. Então a gente tinha um confronto na área de mata, ainda na Serra da Misericórdia. Eu tinha o exaurimento físico dos policiais. E eu tinha o componente principal, é que não havia a interrupção dos ataques que os criminosos do Comando Vermelho continuavam fazendo nas nossas equipes. Então, a pergunta que foi feita, o porquê dos corpos na mata? Os corpos na mata, eles ocorreram porque havia impossibilidade, primeiro, de quantificar quantas pessoas, quantos marginais foram vitimados foram atingidos mesmo, em função da nossa ação. Porque ou você escolhia aumentar a vitimização policial, aumentar o número de mortos ou de feridos da minha tropa, sob pena de eu procurar corpos na mata, e aí você sabe que no combate você tem situações em que o marginal ele é atingido e às vezes o ferimento não é letal, ele se arrasta por metros, às vezes quilômetros da área de combate, e eu não posso determinar se ele foi morto naquele momento, eu não podia quantificar. Então o governador deu uma determinação muito clara, dizendo: Menezes, nós vamos, se tiverem mortos, nós vamos descer com todos os corpos. E nós já tínhamos um número de 64 mortos na primeira parcial, muitos foram levados para o hospital, outros estavam de posse das nossas equipes lá no BOP, né? lá na Serra da Misericórdia, junto ao pessoal do BOP. E por volta de 21 horas eu determinei o término da operação, porque utilizei essas 3 premissas que eu disse aqui agora: a falta de luminosidade,
o exaurimento físico da tropa, a fadiga, o cansaço da tropa, que ia expor mais os meus policiais, para que se entenda, Pimentel, esses policiais, eles saíram do COI, né, que é o nosso Comando de Operações Especiais, às 4 horas da manhã, e se alimentaram apenas de barra de cereais, bananada e água. E eles acordaram, então... Acordaram 1h da manhã. Na verdade, não dormiram. Não dormiram, pô. Então os caras já estavam exauridos fisicamente, trocaram tiro mais de 16 horas. Nossa, 16 horas de combate? De combate, rastejando, porque a única proteção que você tem na mata é Paquito, você deitar no chão. Coloca de novo aquele mapa pra gente, então, dividir, então, como foi essa operação. A saída das tropas, você fez uma preparação, como que é? Eu fiz uma palestra, um briefing. Obviamente que houve as lideranças, né? Os líderes das patrulhas, eles receberam as determinações e as missões específicas, né? Sejam elas do 3º Batalhão, do 40º, 1º Batalhão, do Batalhão de Choque, do BOP. Todos os líderes de equipe receberam as suas missões específicas, mas eu fiz uma palestra, um briefing inicial, falando da importância da operação, falando dos riscos envolvidos, falando da questão histórica da operação, que foi a maior mobilização policial de todos os tempos, e para que eles utilizassem todas as técnicas envolvidas, o treinamento envolvido, todo o arcabouço tecnológico envolvido e, principalmente, contasse com a minha presença, com a presença da cúpula da corporação, que nós estaríamos juntos para apoiá-los. Qualquer demanda precisava ser reportada ao escalão superior para que as providências fossem tomadas imediatamente.